Olá, amantes das artes! Eu sou o João Valadares e eu queria saber de vocês. Qual que é o seu estilo musical preferido? Por que a maioria das pessoas ouvem ritmos como sertanejo universitário, funk ou música pop internacional? Por que o rock já não é tão ouvido quanto já foi no passado? Você já se perguntou por que a gente sempre escuta os mesmos estilos de música na rádio, na televisão, no rolê ou mesmo nas baladas? Hoje, a gente vai discutir a ideia de cultura como uma imposição hegemônica cultural, como foi desenvolvida pela Escola de Frankfurt. Cultura é um conceito polissêmico, ou seja, existem várias vozes, existem várias maneiras de dizer o que é cultura. Inicialmente, a cultura se referia ao plantio. Na Mesopotâmia, por exemplo, surgiu o termo agricultura, um modo de fazer que é transmitido de geração para geração. Depois, a cultura surge como um cabedal, um acúmulo de conhecimentos. A pessoa culta é aquela que acumula saberes, acumulando cultura de forma infinita. E em certo momento, a cultura se confunde com a arte. É a expressão do belo ou do sublime. Existe um livro muito interessante da Josette Ferrall, de 2007, onde ela está discutindo umas questões de teoria e prática teatral, mas que ela fala de maneira muito clara sobre o investimento que estava sendo feito em arte na França naquele ano, em 2006 mais ou menos. Por que a França estava investindo tanto em arte? Porque os governantes, os dirigentes, eles entenderam a importância da arte para criar cultura. E nesse caso, criar cultura também está relacionado com um aspecto econômico da coisa. Por exemplo, quando a gente fala do American Way of Life, que é esse modo de vida americano que nós, principalmente do Ocidente e aqui muito no Brasil, a gente imita um pouco a maneira de ser e agir, de viver dos Estados Unidos. Como? Principalmente no consumo. Então, tem muitas coisas desse consumo, por exemplo, a calça jeans, a camisa de malha, o tênis, que vem dessa cultura americana. E como que a gente absorveu essa cultura? Principalmente através dos filmes, produzidos por Hollywood. A gente até acha que já estamos em uma certa decadência, da cultura e da economia assim, dos filmes. Hoje ela migrou para os streamings, mas ela já foi muito forte, quase que hegemônica no mundo inteiro. A maneira de produzir filmes dos Estados Unidos moldou a maneira como a gente faz filme no resto do mundo e também moldou a maneira como a gente vive no resto do mundo. Por exemplo, comer sanduíche, comer hambúrguer, comer pizza, todas essas coisas têm a ver com essa construção. Na França, naquele momento, eles estavam entendendo isso. Um exemplo muito bom que eu acho para a gente entender essa ideia da cultura e do aspecto econômico é o movimento punk. O movimento punk, ele surgiu nos anos 60, na Europa, alguns países da Europa principalmente, depois migrou para os Estados Unidos, enfim. Quando ele surgiu, ele trouxe várias inovações. A arte, ela é o lugar da inovação, da revolução, aonde as coisas diferentes aparecem. Então, um artista ele sempre está ligado à inovação. Então, por exemplo, no movimento punk, existia ali a calça jeans rasgada, muitas tatuagens, piercing, o cabelo moicano, todas essas coisas, no momento que surgiram ali no movimento punk, ela tinha um lugar assim de causar um certo estranhamento na cultura, principalmente no modo de vida que a gente tem. Uma coisa sobre arte muito interessante é que a gente só gosta daquilo que a gente já conhece. Então aparece a primeira vez, a gente acha estranho, aparece a segunda vez, a gente começa a gostar um pouco mais. Aparece a terceira vez, aquilo já nem causa tanto estranhamento. Na hora que aparece a quarta vez, a gente quer pra gente. Então é assim que vai acontecendo, A arte ela está muito relacionada ao aspecto econômico também. Como é que essas coisas todas no movimento punk veio entrando para fazer parte da cultura das pessoas. Um outro exemplo bem legal, que na verdade está dentro do mesmo exemplo, é mais ou menos no ano de 2011, 2012, por aí, o Neymar
estava ali no seu início de carreira, né? E apareceu jogando muito bem no Santos, depois foi para o Barcelona. Não sei se vocês lembram, ele usava o moicano. É a hora que aquela cultura surgida nos anos 60, lá no movimento punk, ligada à música, veio desembocar na nossa cultura mesmo, né? O futebol é uma coisa que faz parte da cultura do brasileiro. Então, quando o Neymar, que era um ídolo, passou a usar aquele cabelo daquela maneira, a gente viu acontecer no Brasil uma epidemia do moicano, né? Que pegou todo mundo que tinha ali dos seus 10 até os 30 e poucos, até mais do que isso, todo mundo praticamente em algum momento da vida experimentou um moicano, usou um moicano. Eu sou uma dessas pessoas naquela fase lá. Eu tive o meu moicano, eu era jovem, tinha 20 e poucos anos. Então eu como artista, eu também prego isso, assim, que eu gostaria muito que a arte fizesse parte da cultura das pessoas para desenvolver as pessoas, para desenvolver o afeto, a sensibilidade artística, o apelo estético, né? Todas essas coisas, a ética que vem junto com a arte, mas também aquilo que vem no aspecto econômico. Então a gente desenvolver a arte no Brasil, na sua cidade aí, cada vez que a gente desenvolve a arte, a gente está pensando na economia, está pensando no que vai ser o nosso modo de vida, na nossa cultura no futuro. Já no século XIX, a ideia de cultura ela está associada ao evolucionismo. A antropologia daquele momento, ela colocava as culturas em uma dimensão unilinear. Existem culturas superiores, mais evoluídas e, particularmente nesse caso, a europeia. E existiam as outras culturas inferiores, que seriam nós, as culturas americanas, africanas. Somente com o surgimento da antropologia cultural é que as culturas passam a ser vistas a partir de suas próprias experiências. Ou seja, uma cultura se desenvolve não em comparação a outra, mas a partir de seus próprios modos de vida. Cultura, nesse caso, então, é para a antropologia o conjunto de realizações materiais e imateriais das sociedades humanas, ou seja, o seu modo de vida. Mas e a arte? O que é a arte? Olha, se é difícil definir cultura, arte então, para mim a referência sempre vai ser o Gombrich, que escreveu aquele livro A História da Arte de uma maneira muito próxima da gente, muito coloquial. Eu adoro aquele texto. Para ele, né, ele diz o seguinte, que uma coisa que não existe é aquilo que se dá o nome de arte. O cara que é tipo o papa das artes visuais, né, principalmente, ele diz, não existe arte. O que existe são artistas. E desenvolve, né, que arte pode significar muitas coisas diferentes em tempos e lugares diferentes. Então, arte são as manifestações da atividade humana que provocam a nossa atenção. Mas assim, isso não é uma boa definição, né, do que é arte. Claro que não é a nossa intenção aqui propor um conceito definitivo, cristalizado daquilo que a gente chama de arte. Para mim, a arte é um recorte. Quando um artista ele escolhe um tema para o seu romance, para a sua pintura, para a sua escultura, para o seu roteiro de cinema, o que ele faz? Ele faz isso aqui, ele faz um recorte. Um diretor de fotografia do cinema, no enquadramento do filme, ou, por exemplo, um ator na sua caracterização de um personagem, uma bailarina quando escolhe só dançar no plano baixo, por exemplo, ou um designer que está criando lá o seu produto e ele fala, eu vou fazer tudo usando correntes. Todas essas pessoas, elas estão fazendo recortes da realidade, elas estão fazendo escolhas, né? Ou seja, o nome do nosso programa. E aí, como um artista que propõe a diversidade pode encarar as imposições da hegemonia? Por exemplo, o músico que hoje em dia quer compor estilos de musicais diferentes desses que integram o mainstream que a gente fala, né? O mainstream mercadológico, esse espaço onde as pessoas consomem mais a música. Por exemplo, um compositor de música clássica, né? Existe hoje gente que está compondo música clássica. Existe algumas pessoas compondo rock, compondo MPB, até que a MPB ela nunca sai de moda, né? Mas o rock, por exemplo, claramente ele saiu, né, desse mainstream, assim. É muito raro você ver uma banda de rock num programa de TV de domingo,
né? O que a gente vê? Outros estilos musicais. Então, será que essas pessoas que compõem essas coisas diferentes, elas têm a mesma oportunidade de sucesso econômico, de sobrevivência, do que um compositor dessas outras estilos musicais, como o funk, por exemplo? Eu acho que não, né? Eu imagino que você também deve concordar comigo. Então você pode me perguntar se o que dita as regras da criação artística é o mercado. Eu, como artista, acredito na verdade que não, porque um artista é isso, ele é um cara que vai inovar apesar da economia, mas de certa maneira sim, né? Porque é óbvio esse aspecto econômico que a gente está falando aqui. Ainda assim, tem os artistas que criam coisas novas, né? Uma das respostas possíveis para essa dicotomia, né? Entre o artista que quer criar uma coisa que nem todo mundo conhece, que quer criar dentro de lugares onde as pessoas não estão familiarizadas. Como que ele faz? Um músico, por exemplo, que cria um modelo atonal da música, né, ou cacofônica, que quer fazer cacofonias com a sua música, está todo mundo preparado para ouvir isso? Então, uma das propostas, das possíveis soluções para aquele aspecto econômico que a gente estava falando antes, é o patrocínio da arte por instituições ou por governos que apoiam e financiam esses artistas que estão trazendo a inovação. No Brasil, a gente tem as leis de incentivo à cultura, que poderiam, por exemplo, ser fundo direto, que poderiam não estar à mercê da escolha das grandes empresas, mas que já é um bom começo, né? Que já é uma maneira de incentivar o artista a criar coisas novas. Agora, por exemplo, a gente está com a Lei Aldir Blanc, a Lei Paulo Gustavo, todas elas são importantes para poder surgir coisas novas que não estão sendo padronizadas, que não estão sendo reguladas pelas escolhas do mercado. Mas aí você vem e me pergunta assim: ai, João, mas o governo não ajuda. Lá na Europa, as pessoas que fazem arte têm muito mais apoio do que aqui no Brasil. Isso é verdade. Você estaria certo com essa escolha. Mas e você? Você tem patrocinado a arte? Você tem buscado ler coisas, se instruir, assistir filmes diferentes daqueles que estão feitos em Hollywood, por exemplo? Você está procurando descobrir essa nova arte? Quantos livros que você leu no último ano? Quantas peças de teatro que você foi assistir? Qual foi a última vez que você foi a uma galeria de arte? Qual que é a última vez que você foi ao museu? Ai, mas João, entrar nesses lugares é muito caro, quase sempre custa muito caro para ir no museu. Isso não é verdade, hein? Se liga nessa. Você conhece o museu histórico da sua cidade ou a galeria de arte? Você sabe quanto que custa entrar nesses lugares? Vou te falar a verdade. Na maioria das vezes, o custo é zero. Sabe por quê? Na verdade, porque custa dinheiro. Porque você, eu e todo mundo, a gente está pagando isso através dos impostos. Nisso, o governo ajuda porque é um direito adquirido. Então, sim, o governo não ajuda novos artistas, mas devia. No artigo 215 da Constituição Federal, a arte existe como uma garantia do Estado brasileiro. Para quem? Para todos. Não é só para você que está nas capitais. Não é só para você que está nos grandes centros, que tem a possibilidade de frequentar e visitar esses lugares. Mas para todo mundo, isso está na nossa Constituição. Isso é um direito adquirido, não como uma prerrogativa de expressão hegemônica, mas como um direito de toda e qualquer expressão artística. Eu queria era decifrar as coisas que são importantes. E eu estou contando, não é uma vida de sertanejo, seja se for jagunço.
mas a matéria vertente. Eu queria entender do medo e a coragem. E a gana que empurra a gente para fazer tantos atos, dá corpo ao suceder. O que induz a gente para mais ações estranhas é que a gente está pertinho do que é nosso, por direito, e não sabe. Não sabe. Não sabe. Para mim, que trabalha com arte há 20 anos, eu sou ator, diretor, a criatividade é uma coisa muito importante, né? Quase sempre eu preciso ser criativo. E como que eu faço para fazer isso? Quando eu fiz jornalismo, eu estudei comunicação social na PUC, em Belo Horizonte, e eu precisava lá, a gente sempre precisa dentro da comunicação também, principalmente dentro da publicidade, lidar com a criatividade. Eu tive um professor muito legal que dizia o seguinte, que a criatividade não é uma coisa que tem a ver só com o talento, com o dom da pessoa. Nossa, aquela pessoa é muito criativa. Nossa, aquela pessoa, ela hoje acordou inspirada, sabe? E vai criar as coisas melhores, mais importantes, mais legais, mais criativas do mundo. Não é assim. Na verdade, esse professor me ensinou o seguinte, que criatividade é a articulação do problema, né, de uma questão que você precisa resolver com a sua bagagem pessoal. E o que é bagagem pessoal em arte? A sua experiência de vida, né? Então, quanto mais você vive, por exemplo, eu sou pai, então eu acho que muitas coisas que vêm da minha criação está relacionada com essa experiência de vida que é ser pai, entre outras coisas, nossos relacionamentos, por exemplo, para a gente falar de amor é muito importante. Enfim, quase tudo que a gente cria está ligado à nossa bagagem. Mas os artistas, né, tem que buscar uma outra fonte de arte. Qual essa outra fonte de arte? A própria arte. Então é muito importante para a gente, por exemplo, fazer uma cena diferente, interessante, inovadora, artística, revolucionária no sentido da arte, para a gente fazer um quadro, para a gente fazer um filme diferente, a gente se alimentar, construir essa bagagem artística. Ir aos museus, por exemplo, que é uma coisa que não faz muito parte da cultura do brasileiro, né? Talvez se você está numa grande cidade, em São Paulo, no Rio, em Belo Horizonte, em Curitiba, talvez você tenha mais essa cultura de frequentar os museus. Mesmo assim, é uma parcela muito pequena da sociedade. Mas, no geral, no resto do Brasil, todo o nosso imenso continente que é o país brasileiro, as pessoas não têm esse hábito de consumir esse tipo de arte. Por exemplo, a gente falou também sobre o cinema, né? Em Hollywood, o que acontece em Hollywood? A gente, geralmente, na maioria das vezes, a gente quer assistir coisas que tem aquele ritmo, aquela maneira de ser feita. E como é que a gente vai conseguir criar alguma coisa diferente do modelo padrão? Se a gente pensar, por exemplo, fora desse ritmo padrão. Então, o cinema é interessante a gente, às vezes, pensar em inovar um pouco o ritmo do cinema. É difícil, né? Porque, como a gente disse, a gente só gosta do que a gente já conhece e vai procurar sempre criar as coisas a partir de modelos, de maneiras que vão fazer a gente, eu vou gostar desse jeito, as pessoas vão gostar daquilo ali. Essa ideia da criatividade, ela vale para quem trabalha com arte, mas vale também para você que não trabalha com arte. Né? Por exemplo, em qualquer trabalho, se você trabalha numa oficina mecânica, vai acontecer desse momento o que vai acontecer? Um problema, uma questão, uma necessidade a ser resolvida e a sua bagagem, a articulação da sua bagagem. Por exemplo, uma pessoa que tem essa inspiração, que tem esse hábito de frequentar a arte, ela vai pensar em caminhos, em maneiras de fazer as coisas de uma maneira diferente. Então isso pode ser muito legal, a gente pode avançar e descobrir coisas incríveis a partir dessa possibilidade, desse hábito, dessa predisposição a acompanhar
arte. Então, para ser mais criativo, frequente os museus, tente assistir filmes que são fora de Hollywood, por exemplo, filme francês, tailandês, coreano, sul-coreano, japonês, sei lá, no leste europeu, na Polônia, na Suíça. Tente assistir coisas diferentes, tente ler, porque a leitura ela te leva para um hiperfoco, e procura o museu histórico da sua cidade para você conseguir criar e inovar na sua vida, nas coisas que você faz diariamente. Eu tive uma experiência muito recente que foi eu voltar ao museu, o MASP, ao Museu da Língua Portuguesa, ao Museu da Pinacoteca de São Paulo, que são lugares que eu adoro, que eu já fui algumas vezes e sempre quero voltar lá, e fico buscando, assim, tentando entender aquelas pinturas, o que aquelas pessoas pensavam, aquelas técnicas, né? A maneira como que aquela técnica de repente começa a fazer parte de um aspecto que é semântico, né? Às vezes a gente está achando que colocar a câmera aqui é uma inovação. Às vezes eu coloco a câmera de cima para baixo, às vezes eu coloco a câmera de baixo para cima, e esse modo de ver, essa nova perspectiva do nosso olhar, ela não nasceu por acaso. Muitas vezes ela está relacionada a alguma coisa que o artista quer dizer, né? Então, lá no Cidadão Kane, por exemplo, quando a gente filma de baixo para cima, né, faz um plongé, a gente quer dizer que ele está poderoso, que ele está ficando... A gente não, né? O diretor do filme, né, nosso grande... Esqueci o nome dele. Como é que chama mesmo? Orson Welles. Quando o Orson Welles... ele faz aquelas escolhas, né, de colocar o contra-plongé, ou seja, a câmera filmando de cima para baixo, assim. Ele está diminuindo, ele está no final de carreira, ele está no declínio, né, do seu desejo. Quando ele filma de cima para baixo. Então eu estava lá nesses museus, né, tentando descobrir isso, né? O Brasil, assim, ele ganha uma arte muito própria no modernismo. E se esse episódio do Recorte tiver vários likes, a gente vai fazer um novo episódio falando só sobre o modernismo, e vai ser muito legal. Eu acho que você devia curtir bastante esse vídeo aí para a gente ter um próximo programa sobre o modernismo brasileiro, hein? E lá por exemplo, no MASP, na Pinacoteca, acontece que tem quadros incríveis, quadros representativos desse período no modernismo brasileiro e que valem muito a pena ver. Enfim, curte aí pra gente falar sobre isso, tá bom? Sabe o que a gente sabe? Que a arte é muito melhor quando é plural e precisa de incentivo seu e do governo para explorar todo o seu potencial. Vamos tornar a arte parte da cultura das pessoas? Curte o vídeo então, curte o canal, ativa o sininho e a gente se vê na próxima. Para pensar melhor, para ser mais criativo.